Eu percebi que aparentemente eu era a única pessoa que nunca tinha lido Torturado, fiquei com fomo literário e fui ler. Mas eu fui tão crua em relação à história que eu não esperava que ele fosse tratar de comunicação alternativa. Mas calma, se você faz parte da pequena parcela de pessoas que ainda não leu, vamos lá. Bibiana e Belonísia são irmãs que vivem numa área rural com a família. Em dado momento da infância, elas colocam em prática aquele clássico, sabe? Se a criança tá muito quieta, pode ir atrás que tá fazendo merda. Pegam uma faca que a avó guardava embaixo da cama e enfiam na boca. Vocês só vão entender lendo o livro. Mas o que acontece de fato é, as duas se machucam, mas só a Belonísia fica sem a língua pra sempre. Por falta de recursos financeiros da família e locais, a Belonísia não recebe o apoio para que ela pudesse aprender a voltar a oralizar. E aí a gente já tem um recorte de classe muito interessante a se fazer sobre deficiência, porque infelizmente o poder aquisitivo dita o nível de deficiência que uma pessoa com impedimento corporal vai experienciar. A irmã, Bibiana, acaba se tornando, até pela simbiose das duas, a pessoa responsável por perceber olhares, gestos e oralizar aquilo que a Belonísia gostaria. Só que em dado momento elas têm uma ruptura. E aí a Belonísia demonstra o quanto, para pessoas com algum nível de dependência, perder relações por brigas corriqueiras da vida pode significar muito mais do que um buraco afetivo, mas também é um buraco de possibilidades. Uma das coisas mais legais desse livro é que ele tem POV duplo. A Bibiana começou narrando, mas em dado momento o ponto de vista inverte. E aí a Belonísia começa a dar a perspectiva dela sobre a própria limitação e a própria vida. Eu fiquei no início com a frustraçãozinha, será que só a Bibiana vai falar? E falar pela Belonísia? E não. A Belonísia não deixou de viver. Ela estudou, ela se casou, trabalhou, inclusive viveu uma relação bem abusiva com o marido. E a todo momento que ele violentava ela de forma psicológica, né, ela dizia o quanto ela se sentia em dívida com ele por ele ter casado com ela mesmo muda. E isso diz muito sobre o porquê mulheres com deficiência têm mais dificuldade a sair de relações violentas. Belonísia passa a vida inteira se comunicando através de sinais. Já nos últimos capítulos tem uma cena bem enfática sobre isso, mas o livro não cita Libras, porém ele narra os sinais e dá a entender que essa é a forma de comunicação. Eu gostei muito desse livro, da forma que abordou essa questão da Belonísia e de tantos outros temas que ele traz. Essa foi a minha percepção. Me contem aqui se vocês já leram e se já tinham pensado no que foi dito aqui. E me segue para mais dicas literárias.